Oi, gente! Professora de redação Kainan. Hoje no nosso EXP Resolve, resolvendo as dúvidas, trabalhando com vocês a proposta de redação para que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade. Para começar, a gente tem que ler os textos motivadores, não se esqueçam. Temos 1, 2, 3, 4 nessa proposta e a gente tem que, junto a isso, usar o nosso conhecimento de mundo construído aí durante toda a nossa vida. Lembrando que temos um texto dissertativo, ou seja, no qual a gente precisa falar sobre o assunto. Então, a gente precisa ter conhecimento do assunto, claro, e precisamos também argumentar. Para argumentar, a gente usa o conhecimento e vai defender um ponto de vista, ok? E aí, obviamente, feito isso, a gente tem que usar a linguagem formal. Não podemos esquecer disso para não perder ponto na competência 1, fazendo uso de gírias, abreviaturas e palavras da coloquialidade. Próxima etapa, analisar as palavras-chave, caminhos. Então, o tema já está dizendo que eu preciso dizer quais são os caminhos para combater o racismo no Brasil. Olhem, amplo. Temos aqui como assunto o racismo no Brasil, sempre, tá? E como recorte precisamos mostrar os caminhos para reduzir, para combater esse mal. Tranquilíssimo, a gente já começa a pensar em um monte de coisa, esse é um tema muito atual, infelizmente frequente nos noticiários, mas a gente não pode fazer de maneira arbitrária a análise. A gente precisa agora analisar os textos motivadores e depois disso, sim, selecionar o nosso conhecimento de mundo para montar a nossa redação. Vamos ver o que o texto 1 diz. Ascendendo à condição de trabalhar livre, antes ou depois da abolição, o negro se via jungido, o que é jungido? Limitado a novas formas de exploração que, embora melhores que a escravidão, só lhe permitiam integrar-se na sociedade e no mundo cultural que se tornaram seus na condição de um subproletariado compelido ao exercício de seu antigo papel. Ou seja, o negro se tornou livre, mas será que era livre mesmo? Livre de quê? Ele continuou sendo principalmente aí um animal de serviço. Gente, que triste isso, né? E infelizmente, por anos e anos, o negro era considerado um animal. Abra os dentes para eu escolher qual aquele que é mais forte, que é mais saudável. Infelizmente era assim. Agora, observem que interessante essa relação. As taxas de analfabetismo, criminalidade e mortalidade dos negros são, por isso, as mais elevadas, refletindo o fracasso da sociedade brasileira em relação a que não só a liberdade, mas a inserção desse negro na sociedade. Ele não foi inserido adequadamente, certo? Em cumprir na prática seu ideal professado de uma democracia racial que integrasse o negro na condição de cidadão. Então, o negro não foi integrado como um cidadão, muito pelo contrário. Ok? Então, houve uma falha, um fracasso, pistas maravilhosas. E aí eu já começo a pensar nos números que nós temos hoje, que mostram aí, como, por exemplo, lá no Atlas da Violência, todos os anos nós temos uma divulgação com o Atlas da Violência, que mostra pra gente números. Infelizmente, nesses números, o perfil das vítimas de homicídio, gente, é assustador. A gente tem um número altíssimo de aproximadamente, quase todos os anos, 50% a 60% de jovens,
tá? Vou colocar aqui, ó, jovens. E, pasmem, 75,5% de negros. Prof, esse Atlas da Violência foi de que ano? 2019. Bem recente. E os números não são diferentes em 2020, nós já temos dados também. Ou seja, mas me chama muita atenção esse número, por isso que eu trouxe para vocês. Isso comprova que não só o analfabetismo, mas a criminalidade, a mortalidade, tudo isso aqui, né, que contribui de alguma forma para que a gente tenha pessoas mortas pertencentes a esse grupo, tá bom? Infelizmente, pelo nosso passado histórico aí. E por essa falta de integração do negro na condição de cidadão. Texto 2. Temos uma lei, a lei número 7.716, de janeiro de 89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. O que diz essa lei no seu artigo 1º? Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de, primeiro, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Que lindo, né? O que é que isso nos mostra? Que a lei existe, mas é muito diferente do que acontece na realidade, infelizmente, certo? Racismo ou injúria racial? A gente tem aí uma dúvida grave trazida pelo Senado, que diferencia as duas coisas. Racismo é a conduta discriminatória dirigida a determinados grupos, então é preciso atingir a todo o grupo. A injúria racial é ofender a honra de alguém, então é algo individual, ou seja, a punição ela é severa para o caso de racismo, não para a injúria. Consequentemente, poucas são as pessoas punidas porque não são enquadradas como um ato de racismo, como praticantes de um ato de racismo, e sim de injúria. Então, a gente tem aí uma certa falha, digamos assim, nesses quesitos, tá? De cumprimento da lei e também de punição. Texto 4. O que são ações afirmativas? Olhem que legal, temos uma expressão aqui pouco falada, mas muito importante. São políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais. Resolver um problema histórico, né, gente? Presentes na sociedade, acumuladas ao longo de anos. Uma ação afirmativa tem como foco oferecer igualdade de oportunidades a todos. As ações afirmativas podem ser de 3 tipos. Primeiro, tem como objetivo reverter a representação negativa para promover igualdade de oportunidades e combater o preconceito e o racismo. Mas, infelizmente, muita gente acha que as ações afirmativas, elas só contribuem para distanciar ainda mais essas questões e discriminar o negro, e na verdade não é isso que a proposta oferece. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que as ações afirmativas são constitucionais e políticas, essenciais para a redução das desigualdades. Então, as ações afirmativas têm como foco reduzir as desigualdades. E automaticamente as discriminações existentes no nosso país. No Brasil, as ações afirmativas integram uma agenda de combate à herança histórica de escravidão, ou seja, ao que nós vimos aí como problema lá no texto 1, segregação racial e racismo contra a população negra. Bem, gente, a gente teria muitas informações. A questão histórica, que pode mostrar essa falta de integração. Você está livre, alforriado, sua carta de alforria. E eu vou para onde? E eu tenho o que para começar a minha vida? Nada. Então, muitos escravos voltavam aos seus antigos trabalhos e continuavam sendo escravizados, porque eles, teoricamente, precisavam de um lugar para morar, de alimento, de itens básicos de sobrevivência e continuavam devendo aos seus donos. Então, eles tinham isso em troca e não recebiam muitas vezes pagamento.
ocupavam os cargos de menor prestígio e isso se perpetuou por muitos anos. O que a gente pode usar, então? Podemos falar da abolição, né? O dia 13 de maio de 1988, olhem que data linda! A gente tem aí a abolição. Dá para começar o nosso texto falando dessa data que, infelizmente, deveria trazer benefícios e um marco. Trouxe, prof, trouxe, mas não na sua integração perfeita, certo? E por esse motivo precisam ser feitos reparos, já vou puxar, até hoje. Com as ações afirmativas, por exemplo. Nós podemos falar também dos casos de escravidão moderna. Que infelizmente acontecem e precisam ser combatidos porque a escravidão acabou, chega a ser incoerente isso, né? E a gente pode citar exemplos, infelizmente, que mostram essa situação. A gente pode provar essa alta taxa de mortalidade e citar exemplos de domínio público e casos que marcaram o Brasil e o mundo, como o caso do garoto João Pedro, morto, né? Em casa, e tantos outros, como o caso de George Floyd, tá? Morto por policiais, ok? E aí a gente tem um movimento bem interessante que é o Vidas Negras Importam. Então, movimentos, né, importantes. Para que a gente mostre a necessidade de discutir, de trabalhar, de deixar muito claro que a escravidão acabou há bastante tempo e que realmente reparações precisam ser feitas. A gente pode trazer também aí para reforçar essa necessidade e os caminhos através da informação, da educação, né? Uma frase maravilhosa de Mandela, que diz o seguinte: ninguém nasce odiando uma pessoa pela sua cor da pele, pela sua religião. Se aprende-se a odiar, é também possível aprender a amar e, obviamente, combater o racismo nesse quesito. E para fechar, nós temos aí algo extremamente importante, que é um representante maravilhoso, com seu belo discurso, o Martin Luther King. O discurso de Martin começa: eu tenho um sonho, lembram disso? E qual era o sonho dele? Que os seus filhos negros, né, fossem julgados pelos seus atos e não pela sua cor da pele. Ou seja, já passou da hora dessa discussão, né, acontecer fortemente com o objetivo de informar e educar, desconstruir algumas questões e reparar erros de tanto tempo que não integraram aí o negro como deveriam ter integrado lá no finalzinho do finalzinho. Não entendi nada que você falou. Certo. Que deveriam ter integrado o negro como um cidadão. Afinal de contas, a cidadania de papel, mais um repertório para vocês. De Gilberto de Menstein, obra, né, de um jornalista famosíssimo, Gilberto de Menstein, o cidadão de papel, não pode mais se perpetuar. As leis existem, está aí no texto motivador, né, uma garantia que, infelizmente, acontece na teoria e não na prática.
Ou seja, somos cidadãos de papel, nós precisamos ser cidadãos de verdade com nossos direitos garantidos. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, né, e observado como a proposta é rica e como a gente tem tanto conhecimento. Podíamos falar muito mais sobre o assunto, mas é importante selecionar alguns argumentos e montar o nosso projeto de texto com base no que ajuda a mais fortemente a defender o nosso ponto de vista e, obviamente, também a solucionar os problemas e, nesse caso, oferecer caminhos para combater o racismo no Brasil. Tchau, tchau. Aguardo vocês no próximo tema.